Fala galera do canal, um bom dia gigante pra vocês. Está começando o nosso Bom Dia de hoje nessa sexta-feira 13. E olha, o clima tá complicado lá em São Januário. Corre risco do treinador Abel Braga não terminar essa sexta-feira como treinador do Vasco. Além disso, o Vasco perdeu ontem para o Goiás e deu uma leve complicada na Copa do Brasil e muito mais. Então roda a vinheta porque o nosso Bom Dia Gigante de hoje está só começando. Eu já abro esse Bom Dia Gigante fazendo um rápido comentário sobre a partida de ontem. Sinceramente, eu fui ao estádio ontem e vi um Vasco muito apático. Foi uma das piores atuações coletivas que eu já vi na minha vida. O time parecia um bando, não conseguia concatenar jogadas, por isso levou muito pouco perigo ao gol do Goiás. Tirando o lance do Germancano que ele fez com a mão, porque o André chutou de fora da área, que para mim foi a grande jogada do Vasco na partida, talvez a única, o Vasco não teve outra oportunidade de ameaçar o gol do Goiás e é muito pouco para um time que joga em casa, sendo apoiado por um estádio lotado pela sua torcida. É muito complicado e o Vasco vai precisar melhorar muito para quinta-feira que vem passar na Copa do Brasil, porque se jogar o que jogou ontem, o time do Goiás tem tudo para passar nessa terceira fase. Mas para você que quer um comentário maior, mais estendido, tem um comentário do Flávio no card passando aqui em cima no pós-jogo de ontem. Quem também comentou do jogo, só que na coletiva, foi o treinador Abel Braga. Então fala daí, Abel. Eu comentei esses jogadores após a partida. Você não pode chegar num jogo de tamanha importância como esse, com o estádio lotado, um incentivo abismal do torcedor, e nós termos a atitude que nós tivemos no primeiro tempo. No primeiro tempo, nós simplesmente corremos atrás do Goiás. E o Goiás veio até de uma maneira um pouco diferente, com até um respeito grande pelo Vasco, porque colocou o Senna quase que metido no meio dos dois zagueiros, e nós não soubemos aproveitar. Na coletiva ele também comentou sobre um possível abatimento que estaria tomando conta dele. Não estou abatido nada, você todo dia você vem com esse papo com vocês, de abatido. Eu não estou satisfeito. Meu time jogou o que jogou, vou ficar contente, cara. Meu time no segundo tempo teve uma atitude do tamanho do Vasco, do tamanho da torcida que estava incentivando. Então eu vou ficar abatido sempre. Eu não sei perder. Eu até agora na minha vida, no futebol, não aprendi a perder. Eu queria ter um pouco mais, ser mais complacente um pouco com a derrota. Porque a vitória do Goiás é merecida. Eu não compactuo, foi com a maneira que nós entramos no primeiro tempo. Não, foi lamentável. E também ele foi perguntado se cogitou a pedir demissão logo após a partida ou se ele cogita pedir demissão ao longo dessa sexta-feira. Fala daí, Abel. Eu não tomo as decisões assim de cabeça quente, não. Se eu tiver que pedir demissão amanhã, depois, eu peço, falo com o presidente, porque eu gosto muito do Vasco, cara. Eu gosto muito do presidente, eu gosto muito do grupo de trabalho, eu gosto muito de jogadores. E é isso, e apesar do Abel falar que não toma decisões de cabeça quente, há uma grande pressão dentro da diretoria para o presidente Alexandre Campelo demitir o treinador Abel Braga. Isso ainda não ocorreu porque o Vasco não gostaria de arcar com a multa rescisória do treinador e espera que ele peça sua demissão. Esse fato, inclusive, pode acontecer nessa sexta-feira, não há nenhuma reunião formal marcada, mas Abel deve sim conversar com membros da diretoria, porque isso acontece normalmente. Ele deve aparecer no CT, deve conversar, e caso entenda que não dá mais, o treinador Abel Braga pedirá sim demissão do Vasco da Gama. A gente aguarda e qualquer informação a gente informa ou aqui no canal ou nas nossas redes sociais, o @avascaense. Já preparados para uma possível troca de comando técnico, o Vasco já tem 3 nomes favoritos no mercado. 2 estão muito favoritos e um corre mais por fora. Eduardo Barroca e Thiago Lardi são os 2 grandes nomes que interessam sim à diretoria do Vasco. São os 2 nomes favoritos, entre aspas. Já Zé Ricardo é uma terceira via e corre por fora e não é um grande nome cotado nesse momento. Eduardo Barroca está no Curitiba e Thiago Lardi atualmente está sem clube. E em meio a esse mar de incertezas, o Vasco joga domingo contra o Fluminense às 6 horas da tarde no Maracanã. A partida será apitada por João Batista de Arruda e Rodrigo Carvalhais ficará encarregado do VAR. A gente ainda não sabe com qual time o Vasco joga, até porque a gente não sabe nem se o treinador Abel Braga será treinador do Vasco até domingo. Então, se for o Ramon Menezes, por exemplo, o interino que assume, pode ser um time, se for o Abel ele pode mandar os titulares. A gente vai tentar descobrir isso ao longo do dia e traz mais informações para você. E é isso, e antes de encerrar esse Bom Dia Gigante, uma rápida informação. A temporada do Sub-20 está de volta, o Sub-20 estreia amanhã contra o Boa Vista pela Taça Guanabara, lá no estádio Brasil Industrial Esporte Clube,
em Paracambi. A partida está marcada para 10 horas da manhã e a gente vai informar resultado. A gente ainda não sabe a escalação também, até porque as categorias de base do Vasco estão passando por uma reformulação, o Sub-20 está passando por uma reformulação também, subiram muitos jogadores, alguns desceram, como o Caio Lopes, o João Pedro, o Menezes, o goleiro Lucão também pode descer eventualmente para jogar, vai treinar em cima e jogar embaixo, então a gente ainda vai descobrindo, vai começando aí na temporada, muitos ajustes, mas se quem tiver mais informações a gente vai trazendo também para vocês. E é isso aí, galera, o nosso Bom Dia Gigante hoje vai chegando ao fim, porém a gente não esqueça de fazer alguns pedidos, não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque quando você ativa o sininho você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que a gente coloca no canal. Curta também o canal Ave Mais resenha, mais conteúdo, mais atenção vascaínos. Você se inscreve lá no Ave Mais e também segue a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no @vascaínos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, galera, um abraço pra vocês e uma excelente sexta-feira.